A esta altura, e como é destaque, vamos recapitular os grandes nomes do governo, portanto, do novo governo, mas antes a leitura do comunicado da Presidência da República, que dá conta de que o Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, ao abrigo do disposto número 1 do artigo 145 e da linha C do número 1 do artigo 159 da Constituição da República, determinou a extinção dos seguintes ministérios: Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural e Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar. Através do mesmo dispositivo legal, o chefe de Estado moçambicano criou os seguintes ministérios: Ministério da Terra e Ambiente e Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Passamos a ler já a lista, portanto, das nomeações, com Carlos Agostinho do Rosário como primeiro-ministro, Adriano Afonso Maliane para o cargo de Ministro da Economia e Finanças, Carmelita Rita Namachlua para o cargo de Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Helena Mateus Kida para o cargo de Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Ernesto Max Tonella para o cargo de Ministro dos Recursos Minerais e Energia, Carlos Alberto Fortes Mesquita para o cargo de Ministro da Indústria e Comércio, Celso Ismael Correia para o cargo de Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, João Osvaldo Machatino para o cargo de Ministro das Obras Públicas e Recursos Hídricos, Verônica Nathaniel Macamo Grovo para o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Margarida Damogita Lapa para o cargo de Ministro do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Jaime Bessa Neto para o cargo de Ministro da Defesa Nacional, Amade Miqudade para o cargo de Ministro do Interior, Armindo Daniel Tiago para o cargo de Ministro da Saúde, Augusta de Fátima Sharif Maíta para o cargo de Ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas, Gabriel Ismael Salimo para o cargo de Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, Ivete Maibassi para o cargo de Ministro da Terra e Ambiente, Jafar Abdullahi para o cargo de Ministro dos Transportes e Comunicações. Tomás Vieira Mário, muito boa noite, bem-vindo ao espaço. E o tema é mesmo incontornável. Reduziu o número de ministérios de 22 para 16, pelo menos nesta primeira leva que foi aqui anunciada. 9 dos 16 ministros são novos, e há 6 mulheres e 10 homens. Há nomes que já não fazem parte deste quadro, como é o caso de José Pacheco, Basílio Monteiro, Nazir Abdullah, Rajendra de Sousa, entre outros nomes sonantes. Assim, num primeiro olhar, o que é possível afirmar? Uma vez que o Presidente da República, mesmo no dia da sua tomada de posse, a quando do almoço na Ponta Vermelha, havia prometido que o seu novo governo estará composto por caras novas. Boa noite. Boa noite, Gersilde. Com efeito, aqui há uma novidade que deve ser destacada. Primeiro que deste total de 16 ministros anunciados, temos 6 repetentes, 6 que regressam. E regressam para pastas-chave. É preciso que se destaque. O primeiro-ministro regressa ao posto e a indicação do Celso Correia para a Agricultura e Desenvolvimento Rural, o Max Tonella para a Indústria e Comércio, me parecem estar a corresponder à ênfase do discurso presidencial da Agricultura e Economia. Portanto, estes ministérios-chave mantêm, digamos, ministros veteranos com alguma experiência, o que transmite essa mesma mensagem, do meu ponto de vista. Mas também há uma mensagem política muito forte quando temos, por exemplo, a antiga Presidente da Assembleia da República, a antiga chefe da bancada, do bancada maioritária, que vem para o governo. Geralmente costuma ser o contrário, não é? Sair do governo para o Parlamento.
até para transmitir ao Parlamento experiência governativa, mas desta vez é o oposto. Então, acho que aqui uma mensagem, primeiro, de manter alguma estabilidade e competência técnica com os quadros que vêm do antigo ministério, do outro governo, mas também há uma renovação política muito evidente. Mas também me parece, uma aposta um pouco arrojada com juventude. E alguma dela de aparição recente, como a doutora Augusta Maíta, que, enfim, é uma estrela recente na arena política, veio para o INGC e agora para um ministério bastante estratégico. Então, penso que há aí, digamos, um esforço de equilibrar a balança entre o executivo anterior, que mostrou experiência e tem confiança do presidente, e, por outro lado, a necessidade de equilibrar politicamente até com veteranos do partido, como os que vêm do Parlamento. Parece que há uma espécie de um consenso aí, de um equilíbrio que foi encontrado para a formação deste governo. E, então, mostra, por outro lado, a renovação de confiança do presidente aos 6 que regressaram ao governo, certamente, sem dizer que mostra falta de confiança aos que não regressam, mas certamente mostra confiança aos que reconduziram, o primeiro-ministro, Dr. Agostinho do Rosário. Acho que é um sinal de confiança do presidente para este posto estratégico. Portanto, acho que é esta a primeira leitura que se pode fazer. Um outro ponto estratégico está ligado com a economia do país e Adriano Maliano aqui a reassumir este cargo. Encaixa-se Adriano Maliano olhando para o quinquênio anterior? É um dossiê sensível que traz o Dr. Maliano do primeiro governo. Portanto, é um dossiê sensível e complexo. Sabe-se que o Dr. Maliano já exprimiu muitas vezes algum cansaço, sim, mas o Presidente da República evidentemente que não o dispensa, tanto que o leva ao segundo mandato, exprimindo, portanto, que primeiro que confia nele e nota que esse dossiê, a transitar para um outro ministro, pode criar complicações, porque até tem a ver com contactos pessoais com várias partes intervenientes nas célebres dívidas ocultas, com o FMI, outros parceiros estratégicos da nossa economia. O Dr. Maliano é um conhecedor desse dossiê, de modo que o seu retorno exprime confiança do chefe do Estado na forma como ele conduz este processo. Certamente que sim. Numa altura em que fala-se de equilíbrio de género na máquina governativa, até porque tivemos recentemente as nomeações na África do Sul, com uma maioria da máquina governativa feminina. Sim. Aqui estamos a assistir 6 mulheres e 10 homens. Portanto, o que é que tem a dizer em volta deste? Eu penso que sim, que se caminha para, não é ainda igualdade, mas equidade, algum equilíbrio de género. Me parece que até pela relevância das pastas que estão com ministras, são pastas muito relevantes. Negócios estrangeiros de cooperação, um país como o nosso, que tem relações internacionais complexas com várias organizações, com dossiês muito sensíveis, uma pasta muito importante, está com a doutora Macamo. A pasta do emprego, trabalho e segurança social está com a antiga deputada Margarida Talapa. A pasta de águas e pesca está com a doutora Augusta Maíta. Então, são pastas relevantes que salientam o papel que a mulher tem no nosso governo. Uma vez mais, mostra que o Presidente News apostou também na mulher moçambicana para dar-lhe o espaço de exprimir a sua capacidade de competência e até para encorajar outras mulheres a acreditar que é possível assumir postos de governação muito altos como ser ministro. Falou em postos, ainda não se avançou, pelo menos nos comunicados até agora recebidos, sobre o Ministério da Juventude e Desportos, Cultura e Turismo, Gênero, Administração Estatal e Função Pública, sim, Ministério dos Combatentes, Ministério da Presidência para Assuntos da Casa Civil. Há aqui rostos a serem encaixados ou extinção destes? Alguns, acho que todos, ou talvez todos, poderão, não foram extintos. Ainda que mude o nome, são áreas sensíveis, do meu ponto de vista. Portanto, vamos esperar nos próximos dias ouvir as nomeações para esses ministérios que aqui nomeou. Talvez um ou outro sejam, uma vez mais, digamos, coligados, mas é de esperar que
por exemplo, o Ministério da Administração Estatal e Função Pública é um ministério-chave, não pode não existir, como é óbvio. A Cultura e Turismo são também ministérios-chave. Então vamos esperar ouvir os titulares dessas áreas ainda não nomeadas. Tomás, o Presidente da República tomou posse na quarta-feira. Olhando para o discurso de inauguração do Presidente da República versus este alinhamento das pedras com quem vai contar durante este mandato, há aqui algum encaixe? Eu posso ver o encaixe, nomeadamente, na agricultura, que o Presidente sublinhou de forma deliberada que vai ser prioridade com 10% do orçamento. Note-se que esta percentagem é uma meta africana. Há uma declaração de Maputo que estabelece 10% para a África na área agrícola, mas nunca os países africanos alcançaram essa fasquia. O Presidente da República mencionou expressamente isso no seu discurso de investidura. A nomeação do doutor o ministro Celso Correia, sim, para essa área me parece indicar isso. Ele que vem do ministério que já mexia com a agricultura. Até porque desenvolvimento rural passou também para a agricultura. Lembra-se do Sustenta, sim, que era um grande projeto que estava com o ministro Celso Correia e, portanto, era a agricultura, de modo que faz muito sentido que ele seja agora encaminhado para esta área, desenvolvimento rural. Me parece responder um pouco a ideia de que a agricultura de facto vai ser o foco. É muito importante isto porque há sempre o receio e é mencionado de que Moçambique se deixa envolver e se enamorar com a indústria extrativa, esquecendo que realmente aquilo que interessa é que as pessoas tenham comida e se alimentem. Logo, a agricultura é number one, digamos assim. Parece que isso responde um pouco a esta visão. Também a condução do ministro Tonela para a indústria da energia, indústria e comércio, parece também responder à ideia de que a parte económica deve ser acentuada neste mandato, se quiser produzir alguma mudança de verdade na nossa economia. Não que se tenha que recorrer às armas para o garante da paz, mas fala-se em soberania para que a paz seja consolidada. O que é que tem a dizer sobre o novo ministro da Defesa, neste caso, Jaime Bessa Neto? Bom, é uma figura que não é daquelas muito conhecidas, sim, como era, por exemplo, o general Mutumuk, que é um veterano do Exército conhecido. Esta figura não é daquelas muito conhecidas, mas não há dúvida que não há desenvolvimento algum, não há sonho algum que se possa realizar num país que não esteja em paz. Não há dúvida alguma sobre isso. E, portanto, há de ser uma prioridade também muito grande. Aliás, o Presidente disse de forma enfática que, mesmo que isso inclua sangue, foi uma expressão muito forte, muito enfática, muito simbólica, que mostra que é uma determinação de que não poderemos mesmo avançar muita coisa a menos que a paz seja efetiva, seja alcançada. O que quer dizer que é preciso que se encontre rapidamente a questão do Sr. General Nyong'o. Eu acho que deve ser logo resolvida, porque sabe-se quem ele é, sabe-se o que ele quer. Portanto, não é algo enigmático como é Cabo Delgado. Portanto, eu acho que deve-se começar por aí. A questão Nyong'o deve ser encerrada rapidamente para que não seja, digamos, um problema por aí além, porque sabe-se quem ele é, o que é que ele quer, onde é que ele está. E, portanto, acho que deve-se começar por aí, por eliminar o fator Nyong'o neste conflito e colocar a Zona Centro em paz. Depois, avançar para Cabo Delgado, tendo em conta já, eu acho que o nosso governo deve ter em conta já, há muitos estudos feitos sobre isso. É preciso talvez aproveitar o conhecimento que há acadêmico sobre este conflito e reunir todos os conhecimentos, todas as vontades que existem para se encontrar uma plataforma de eliminar o fogo de Cabo Delgado. Sem isto, podemos falar de grandes projetos, de grandes sonhos, mas sempre, enquanto houver balas, pessoas a morrer na rua, não haverá grande progresso. Então, eu acho que é óbvio que a pasta da defesa é estratégica e é importante porque não há desenvolvimento em tempos de guerra. Tomás, o discurso do Presidente da República foi, na verdade, repartido em dois. O primeiro foi o oficial, na Praça da Independência, e o segundo, este foi mais incisivo, na Ponta Vermelha, durante o almoço com convidados. Foi aqui onde Filipe Nunes, entre vários pontos, falou da formação deste governo, portanto, disse que não vai obedecer a pressões
e que a humildade, o comprometimento pelo trabalho e a competência vão ser os pilares. A que pressões é que Filipe Nunes estará a se referir? O Gersilde não é de espantar, quer dizer que há muitas forças que sempre intervêm para influenciar os processos de nomeação do governo. Desde logo, o próprio Partido Frelimo não é assim uma força tão homogeneamente constituída, de tal modo que logo à primeira todos concordem com a lista. Não é assim. Há de haver, e há, obviamente, ideias divergentes, até interesses não convergentes, que possam todos se rever na composição do governo. Portanto, pode haver, e há pressão interna do partido, sem dúvida alguma. E há também alguma pressão, provavelmente, de alguns parceiros externos, que possam entender que, se for a figura X ou Y, nós já estamos mais habituados a falar com ele, se for o fulano, pode ser dificultado. Mas também há aquela pressão de premiar a militância partidária, não é? Os militantes que, eventualmente, estiveram muito ativos em campanhas, devem todos ter uma expectativa de serem convidados. Portanto, o Presidente refere-se claramente a todo este conjunto de forças que o rodeiam e que possam querer, de alguma forma, se rever na construção do governo que ele chefia. Então, acho que foi um recado muito expresso e não veio por acaso, veio porque ele sente pressão, sem dúvida. Se para dizer assim, é pública porque sente pressão. Tomás, as nomeações vão chegando, até porque temos mais um comunicado. O Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, no uso das competências que lhe são conferidas pela linha A, estamos a ler do número 2 do artigo 159 da Constituição da República, nomeou, através de despacho presidencial, Eldevina Materula para o cargo de Ministro da Cultura e Turismo. Finalmente temos mais uma mulher, portanto, aqui a fazer... Portanto, estão a aparecer mais novos nomes, em termos de que não são figuras públicas conhecidas, ou pelo menos não são aquelas figuras tradicionalmente visíveis na esfera política. É uma novidade, a história dos 60% exatamente, das caras novas. Está aí a constituir-se a percentagem, caras novas, novos nomes. É de esperar que o novo, não seja apenas de idade, mas seja o novo de criatividade, o novo de energia, o novo de inovação e o novo de maior capacidade de ver o conjunto e não ver apenas o seu setor, porque isso que se chama inovação é o novo, não apenas de idade, mas o novo em termos de que são novas energias que possam imprimir à máquina governativa a nova dinâmica e talvez mesmo novas utopias. Fala-se muito de que o Presidente da República, provavelmente no discurso que fez da sua inauguração, faltou se calhar um tom de utopia, um tom de estratégia, um tom de visão. As pessoas querem um pouco sonhar, não é? Que país nós estamos a sonhar? E as pessoas parece ter muita sede desse discurso de sonhos, das grandes ideias, onde é que nós vamos. E quando se fala de inovar o governo, creio que deve ser no sentido de que trazer pessoas com um discurso mais cativante, com um discurso realmente que traz novo entusiasmo, que traga novas mensagens, nova linguagem, não é? Que as pessoas possam notar que há algo novo aí na rua, não é? Não é o mesmo de sempre. Quer dizer, penso que esta novidade do governo deve ser mais não de idades, mas de pensamento e de forma de agir. O ciclo governativo de Filipe Nunes anterior foi de muito poucas mexidas, sob o ponto de vista de pedras, sob o ponto de vista de ministros. A questão que lhe coloco é a seguinte: houve membros do governo anterior que jogaram um papel muito importante. Falo de José Pacheco, falo de Vitória Diogo, falo de vários outros nomes que durante muito tempo estiveram na linha da frente de pastas essenciais como negócios estrangeiros, trabalho. E a pergunta é a seguinte: como é que é feito o trespasse destas noções para o novo executivo? Bom, há de ser, primeiro, o critério do presidente, muitas vezes é subjetivo, portanto, só ele pode explicar, mas também
há o critério de que pode haver rostos que têm já algum desgaste. Não é o desgaste em termos de competência, mas um desgaste em termos de retórica e de presença, e, portanto, que precisam de algum refrescamento. Ou há de haver algum novo foco naquele ministério que o chefe de Estado entende que esta figura não é adequada para o foco para o qual quer dar este ministério. Este ministério precisa de alguém com este perfil, não com aquele perfil. Portanto, há de haver muitos fatores que o Presidente deve ter em conta e também, obviamente, aquilo que são as negociações, entre aspas, internas da Comissão Política. Não nos esqueçamos disso. O Presidente Nyusi, quando designa pessoas, consulta com a Comissão Política, que é ela que lhe dá o aval final. E, portanto, também aí pode haver, obviamente, opiniões que possam influenciar a decisão do Presidente sobre por que tira este e põe aquele, mas, sobretudo, há de ser o foco que ele quer que o Ministério dê e verifica que o perfil presente não responde àquele foco. Pode ser por aí. Tomás, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Seguramente que próxima sexta estaremos de volta com mais assuntos à mesa.